Olá, bem-vindo à quarta aula de Bibliologia do CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos. Esta é a quarta aula de 8 aulas que iremos ministrar de Bibliologia. E, nesta aula de hoje, nós vamos estudar sobre a integridade das Escrituras Sagradas e também as suas traduções. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Lenilberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos aqui no YouTube e Facebook, que tem por objetivo ensinar teologia a todas as pessoas. Então, você que quer estudar um curso básico em teologia, médio em teologia e bacharel em teologia ou oratória para novos pregadores, estude conosco. A integridade das Escrituras é considerada por 5 principais provas. Primeiro, a integridade etnológica ou racial, ou seja, todas as afirmações bíblicas concernentes a raças que se referem têm sido demonstradas como harmônica com os fatos etnológicos revelados pela arqueologia. Trata-se do fato bem confirmado pelas pesquisas arqueológicas que sempre que as Escrituras mencionam um povo ou suas relações raciais, sua origem ou seus costumes, pode confiar que essas afirmações estão exatamente de acordo com as revelações arqueológicas. Segundo, integridade topográfica e geográfica. As descobertas arqueológicas provam que os povos, os lugares, os eventos mencionados nas Escrituras Sagradas são encontrados justamente onde elas os localizam, no local exato e sobre as circunstâncias geográficas exatas descritas na Bíblia Sagrada. Por exemplo, os viajantes não precisam de outro guia além da Bíblia quando descem pela costa do Mar Vermelho. Ao longo do percurso, seguido no Êxodo, onde a topografia corresponde exatamente o que é dada no relato bíblico. A terceira, a integridade cronológica, a identificação bíblica de povos, lugares e acontecimentos com o período de sua ocorrência são corroborados pela cronologia síria e pelos fatos revelados pela arqueologia. O tempo dos acontecimentos registrado é o tempo exato em que devem ter acontecido. Isso fornece um arcabouço da história inteira do Antigo Testamento. Quarto, a integridade histórica. O registro bíblico dos nomes e títulos dos reis está em harmonia perfeita com os registros seculares, conforme estes têm traduzido à luz pelas descobertas arqueológicas. Por exemplo, o Antigo Testamento, desde o tempo de Abraão até o tempo do fim do Antigo Testamento, também são encontrados nos documentos e inscrições contemporâneos e escritos dos tempos daqueles reis. O quinto, a integridade canônica. A aceitação pela Igreja em toda a era cristã dos livros incluídos nas Escrituras, que possuímos hoje, representa o endosso em sua integridade. Há uma confirmação por parte de 4 Bíblias mais antigas, datada entre o ano 330 e 400 depois de Cristo, escrita em diferentes partes do mundo, que em conjunto contém as mesmas escrituras como possuímos atualmente. Existe ainda aceitações da integridade canônica à base de 2.000 manuscritos bíblicos possuídos por eruditos no século XV. O conteúdo verídico das Escrituras tem sido plenamente comprovado apelando-se para os registros seculares e para os fatos reais revelados pela pesquisa científica. Vamos estudar um pouco sobre as traduções da Bíblia Sagrada. A Bíblia já foi traduzida para mais de 2.000 idiomas. Porém, vamos mencionar aqui no nosso estudo apenas algumas principais
traduções desde os manuscritos originais. A Septuaginta, este nome é latim, que quer dizer 70. Segundo o historiador Flávio Joséfo, foram escolhidos 72 eruditos judeus, sendo 6 de cada tribo de Israel, para que fizessem a tradução das escrituras hebraicas do Antigo Testamento para a língua grega. Estes 72 sábios completaram a obra em 72 dias, cerca do ano 270 d.C. Essa tradução contribuiu muito para preparar o mundo para o recebimento das boas novas do Evangelho de Cristo. Isso pelo fato também da língua grega ser falada fluentemente em todo o mundo da sua época. A Septuaginta foi a tradução mais divulgada entre as nações. É desta tradução que vem a divisão dos livros que temos hoje em nossas Bíblias. A aceitação universal dessa tradução vem do fato dela ser a primeira tradução completa do original hebraico. Segundo, a versão latina. O latim era a língua falada pelos romanos e cada vez mais ia substituindo a língua grega no vasto Império Romano. Daí houve também a necessidade de uma nova versão, a Bíblia no latim. Surgiu então uma tradução no latim conhecida como a Versão Latina, cuja tradução foi feita da Septuaginta na cidade de Cartago, na África do Norte. Esta tradução abrange os dois testamentos e foi concluída em 170 d.C. e era conhecida por Tertuliano e Agostinho. Entre os anos 382 e 387 d.C., Jerônimo foi encarregado por Damasco, bispo de Roma, a fazer uma revisão desta tradução latina. E foi neste tempo que a Septuaginta começou a cair em desuso. Jerônimo foi o homem mais sábio em assuntos bíblicos do seu tempo. A Vulgata. A Vulgata foi uma tradução nova, feita por Jerônimo, cerca do ano de 400 d.C., quando Jerônimo tinha aí a idade de 60 anos. Nesta tradução, o Antigo Testamento foi traduzido diretamente do original hebraico. O Novo Testamento também foi traduzido diretamente do grego, a Vulgata. O termo Vulgata vem do latim vulgus, que significa povo. Era uma versão popular do latim, falado pelo povo comum. Assim como o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, a versão simples do grego falada pelo povo, também Jerônimo se preocupou em colocar nesta tradução Vulgata o latim vulgar, o latim do povo. A Vulgata foi a Bíblia usada por toda a Europa na Idade Média. E da tradução Vulgata surgiram as nossas Bíblias de hoje. Tradução inglesa. A Inglaterra foi a primeira nação a ter a Bíblia na sua própria língua. Uma vez perguntaram para a rainha Vitória qual a razão da prosperidade da Inglaterra. Ela pegou a Bíblia e afirmou categoricamente: é este livro, foi a Bíblia da versão inglesa que mudou a mentalidade do povo inglês. Versões brasileiras. Foram muitas as versões brasileiras, entre as mais eu quero mencionar algumas aqui para vocês. Por exemplo, Almeida. As versões em língua portuguesa, conhecida como Almeida, foram as traduções feitas por João Ferreira de Almeida, um ministro do Evangelho da Igreja Reformada da Holanda, em 1670. Porém, o Novo Testamento só veio a ser publicado em 1691. A Bíblia Brasileira fez uma revisão e, nesta tradução, publicou a edição revista e corrigida, conhecida também como ARC, A-R-C, Almeida, revisada e corrigida. Depois surgiu a ARA, A-R-A, Almeida, revisada e atualizada, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil em 1958.
Esta tradução veio diretamente da Vulgata Latina para a língua portuguesa. Figueiredo, traduzida pelo padre Antônio Pereira de Figueiredo, da Vulgata e publicada pela Sociedade Bíblica Britânica. E eu tenho aqui, em minhas mãos, em 15 volumes, uma tradução de 1950, da tradução do Figueiredo, que é uma Bíblia rara, que ela é uma Bíblia em 15 volumes, olha só. Ele usa muito a Vulgata e a Septuaginta também, usa muito aqui. E é uma Bíblia que ela tem comentários de rodapé, muito boa. É uma relíquia que eu tenho na minha biblioteca, que é um orgulho. É isso aqui. Essa tradução, 1950. Bom, este padre aqui foi um dos maiores latinistas de seu tempo. Vale a pena. Quem tem, é raro. A tradução Soares, traduzida pelo padre Mato Soares da Vulgata, foi concluída em 1932, sendo publicada em 1946. Essa tradução é uma das mais usadas pelos católicos no Brasil. A Bíblia foi impressa pela primeira vez no Brasil em 1944, pela Imprensa Bíblica Brasileira. Há no Brasil 3 entidades evangélicas publicadoras e distribuidoras de Bíblias. A Imprensa Bíblica Brasileira, a IBB, a segunda é a Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, fundada em 1948, e a terceira é a Sociedade Bíblica Trinitariana, que é a SBT. Enfim, ao longo destes últimos anos foram aparecendo várias outras novas traduções. Deixa aqui eu comentar um pouco sobre uma pessoa muito importante, que é John Wycliffe. John Wycliffe foi um professor erudito de Oxford, é um dos nomes realmente importantes na história da Bíblia inglesa, tornando-o acessível ao público. Com a ajuda de alguns dos seus alunos, ele traduziu a Bíblia inteira a partir da Vulgata Latina. A obra terminou em 1382, sendo a primeira tradução da Bíblia completa em inglês. Uma revisão deste trabalho para harmonizar os vários estilos dos tradutores foi realizado por John Pulver, que corrigiu e revisou a fundo a tradução de Wycliffe em 1388. Esta edição revisada predominou até o século XVI. William Tyndale tem sido chamado de verdadeiro pai da Bíblia em inglês. Em 1516, o monge erudito Erasmo publicou o primeiro Novo Testamento. Tendo encontrado, porém, uma oposição da Igreja Católica Romana, teve de fugir para Hamburgo, na Alemanha. Ele terminou ali a tradução e procurou a imprimi-la em Colônia. Essa altura, Tyndale se associou a Martinho Lutero e também à Reforma. Assim, sendo os inimigos de Tyndale, ele viu-se obrigado de fugir de Colônia com as folhas de seu Novo Testamento parcialmente impressos. Na Alemanha, inventou a primeira prensa de tipos móveis e o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia Vulgata Latina, em 1455, conhecido como a Bíblia Mazarina, porque cópias dela foram encontradas na biblioteca do Cardeal Mazarino, em Paris. Tyndale encontrou um ambiente mais amigável em Worms, na Alemanha, onde a impressão de sua tradução e do Novo Testamento pode ser completada em 1525. No início do ano seguinte, cópias de sua tradução foram contrabandeadas para a Inglaterra e compradas com entusiasmo em sua totalidade. Todavia, as autoridades romanas condenaram a tradução como herética
e as cópias foram compradas e queimadas em público. Tyndale continuou, no entanto, o seu trabalho de tradução do Antigo Testamento em inglês. Terminou o Pentateuco em 1530, o livro de Jonas em 1531 e revisou o livro de Gênesis em 1534. Nesse mesmo ano, Tyndale foi traído e aprisionado. Depois de 16 meses de prisão, foi estrangulado e queimado em uma fogueira. E as últimas palavras de Tyndale foram essas: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Outras traduções do século XVI foi a Bíblia de Coverdale. Foi impressa em 1535, tendo a honra de ser a primeira Bíblia completa impressa em inglês. Trata-se de uma obra de Miles Coverdale, amigo pessoal de Tyndale. Era uma tradução de uma tradução do alemão e do latim. Foi a primeira Bíblia que teve a aprovação do rei da Inglaterra. A versão autorizada pelo rei Tiago é praticamente a revisão da obra de Tyndale. Podemos ver, então, como é grande a dívida para com Tyndale. A Bíblia de Mateus apareceu em 1537, sendo uma obra do amigo de Tyndale e John Rogers. Era uma edição combinada de Tyndale com Coverdale. A Bíblia de Mateus é, na realidade, a Bíblia completa de Tyndale, até onde foi a sua tradução completada pelo trabalho de Coverdale. Foi a primeira revisão de Tyndale, a base de todas as revisões futuras. Por exemplo, a Grande Bíblia, a Bíblia de Genebra, a Bíblia do Bispo e a Bíblia da versão do rei Tiago. Tem o nome de Bíblia de Mateus porque Rogers temia que, se o nome de Tyndale aparecesse, pudesse haver uma maior oposição. A Grande Bíblia, publicada em 1539, trata-se, na verdade, de uma versão da Bíblia de Mateus, que era uma revisão da Bíblia de Tyndale. A obra foi feita por Coverdale, um revisor muito cuidadoso. Recebeu o nome de Grande Bíblia por causa do seu grande tamanho. Era 33,9 centímetros por 19,2 centímetros. Foi chamada de Primeira Bíblia Autorizada, porque o rei Henrique VII aprovou e deu ordens para que fosse colocada em cada igreja em todo o território, a fim que todas as pessoas tivessem a oportunidade de lê-la. Só que ela ficava presa a correntes numa mesa na igreja para que ninguém pudesse roubar. Por essa razão, ela recebeu o nome de Bíblia Acorrentada. O que parece, ou com certeza, a oração de Tyndale foi respondida e o Senhor abriu os olhos do rei da Inglaterra. A Bíblia de Genebra, publicada em 1560, estava destinada a tornar-se a Bíblia mais popular do século. Recebeu o nome de Bíblia de Genebra por ter sido impressa em Genebra. Em tamanhos pequenos e letras legíveis, com ilustrações e comentários adequados, veio a ser a Bíblia popular de todos os lares, assim como a Grande Bíblia foi a Bíblia popular das igrejas. Foi a primeira Bíblia inteira dividida em versículos. A Bíblia do Bispo, publicada em 1568, com a autorização do bispo Parker e outros bispos que achavam que a Bíblia de Genebra destruiria a sua autoridade. Jamais foi uma edição popular de tamanho conveniente e muito rígida, formal e difícil para ser apreciada pelo povo comum. A versão do rei Tiago, publicada em 1611 d.C., é a mais conhecida como a versão autorizada. Numa conferência chamada de Conferência da Corte de Hampton, abrangendo líderes de vários e diferentes grupos,
convocaram para discutir a questão da tolerância religiosa. Foi feita uma proposta para traduzir uma nova tradução da Bíblia. O rei Tiago recebeu com entusiasmo a sugestão e estabeleceu regras no sentido de não incluir qualquer comentário que houvesse de dividir a igreja. Cerca de 48 eruditos gregos e judeus foram escolhidos e divididos em 6 grupos de trabalho. Cada grupo recebeu certos livros para traduzir e depois o trabalho de cada um era enviado aos 2 outros grupos. Desse modo, a tradução é de fato o trabalho de todos, em lugar de corresponder a um indivíduo. Na realidade, era a revisão da Bíblia do bispo, que por sua vez era a revisão da tradução de Tyndale. Iniciada em 1607, depois de 2 anos e 9 meses, foi enviada aos impressores e apresentada ao público pela primeira vez em 1611. Esta tem sido a mais popular e amplamente aceita versão da Bíblia há mais de 370 anos. Chegamos ao final da nossa 4ª aula de apoio ao curso de Bibliologia do CETAD. Recomendo você fazer uma revisão na disciplina, recomendo você assistir uma palestra da Sociedade Bíblica do Brasil, as traduções da Bíblia, de 1 hora e 42 minutos. Recomendo você também assistir uma palestra da Sociedade Bíblica do Brasil, a formação do cânon bíblico, e você vai estudar na nossa playlist, aí aproximadamente umas 3 horas sobre este assunto. No nosso canal, vá na playlist, saiba tudo sobre a Bíblia. Deixe o seu comentário, recomendo você assistir às nossas playlists Teologia Sistemática e também a playlist da Bibliologia. Baixe essa aula no PowerPoint ou PDF na plataforma. Recomendo você responder o questionário só se você estiver seguro. Você que deseja estudar teologia, o básico, o médio, o bacharel e oratória interpretação bíblica, acesse já teologiaaoalcancedetodos.com.br. E não esqueça, inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página no Facebook e não esqueça de deixar o seu joinha, tá bom? Compartilhe esta aula para os seus mais de 10 melhores amigos. E se você gostou e quer me conhecer melhor, inscreva no meu canal pessoal, Lenilberto Miranda. Vai lá, você vai gostar. CETAD, Seminário de Teologia ao alcance de todos, transformando pessoas simples em pessoas extraordinárias. Até a próxima.